você. Olá a todos, bem-vindos ao webinar dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Muito bom tê-los aqui. E é um privilégio para mim poder estar com vocês hoje de manhã. Bem-vindo a todos, as pessoas estão entrando aos poucos. Olá, Álvaro, obrigado você por estar com a gente. Diego, bom dia. Olá, Jaures, muito bem. Rômulo, bom dia. Eduardo, como vai? Ricardo. Bom dia. Vamos entrando então. Seria bom vocês, o nome de vocês já estão lá, mas só de onde vocês são, tá bem? Talvez a cidade e a organização que vocês representam. Londrina, Assunção. Quem mais? Nacional Gás, Campinas, Jundiaí. Muita gente de São Paulo, Santa Catarina, Maringá, Salvador, Rio de Janeiro, Guararema, Valinhos, São Paulo, Itu, Fortaleza, Pará. Temos aí o Lauro, da Nacional Gás, Franca, Leandro, de Petrópolis, Petrópolis Magic Empreendimentos, e aí vai. Temos aí também o Flávio. Bem-vindo a todos. Maria Ângela, bom dia. Escola Arte de Viver, Ângela. Pessoal de Florianópolis, da Caixa Econômica. Sicredi, Josiele, de Curitiba. Fabrício. Nacional Gás, de Belém. Temos aí a Niceia, de Londrina. Eliseu, da MAN, da Tuba. Sejam todos bem-vindos a esse webinar da Franklin Covey Brasil. Muita gente chegando ainda. Tivemos um pequeno atraso na automação, na verdade, um problema na automação para envio dos links, mas acredito que a grande maioria já recebeu. Iremos começar. Genival, bem-vindo. São Caetano do Sul. Recife, temos o Marconiel. Bom dia. Sandro, bom dia, Sandro. A Tânia, de Curitiba. Glauciana, sejam bem-vindos. Já temos aí quase 400 pessoas com a gente. Tivemos mais de 1.000 inscritos nesse webinar. Muito obrigado pela sua inscrição. A Lilian.
Bem-vindo, Ana. Ana de São Paulo. Hilary Tabuão. Bem-vindo, Hilary. Ávila, Nacional Gás. Muito bem. André, bem-vindo. Vamos lá, pessoal. Que bom estarmos juntos nessa manhã e aprendermos juntos, né? Nós acreditamos que quando nós ensinamos, nós aprendemos. Então, eu vou precisar bastante da interação de vocês. Eu vou fazer algumas perguntas, vou ver algumas respostas de vocês, vamos interagir, conversar um pouquinho. E é um prazer estar com vocês e dizer que eu me lembro ainda quando meus filhos eram pequenos, eu morava no interior de São Paulo, e eu estava tentando ensinar minha filha a atravessar a rua. E toda vez que eu ensinava, eu ia até a beira da calçada e dizia assim: filha, você tem que olhar para cima e tem que olhar para baixo. Era uma rua meio íngreme, né? E aí minha esposa também ensinava ela: olha, filha, você tem que olhar para cima, olhar para baixo e depois atravessar a rua, porque nós morávamos numa esquina e toda vez que o portão estava entreaberto, ela empurrava o portão, atravessava a rua e ia visitar uma amiguinha bem na frente de casa. E depois de quase 2 semanas de treinamento, resolvemos fazer um teste, né? Eu deixei o portão entreaberto e aí ela olhou aquele portão meio aberto, ela saiu correndo, empurrou o portão. E quando saiu correndo, eu falei: puxa vida, parece que ela não aprendeu nada, né? Mas foi interessante que ela parou, ela tinha 3 aninhos de idade, ela parou e ela fez exatamente assim. Ela olhou para cima, né, olhando para o céu, olhou para baixo, olhando para a terra, né, e saiu correndo. Isto é questão de paradigmas, né? Eu espero que eu tenha um pouco mais de sorte aqui com vocês, que possamos aprender juntos, né? Observe que o paradigma dela, olhar para cima era para o céu mesmo, olhar para baixo era para a terra. E para nós, eu e a minha esposa, olhar para cima era para a esquerda e para a direita. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre paradigmas. E os 7 hábitos, pessoal, nada mais é do que você quebrar alguns paradigmas, enxergar de maneira diferente as coisas que você enxergava. Então eu vou aqui compartilhar com vocês a minha tela, tá bem? Vou estar compartilhando aqui rapidamente. Eu creio que todos vocês já estão vendo a minha tela. E, novamente, bem-vindos. Já temos 500 pessoas na sala e iremos iniciar. Quero dizer o seguinte: a missão da Franklin Covey é promover a grandeza das pessoas e organizações em todo o mundo. Quando eu falo de grandeza, significa o seguinte: uma pessoa que tem esse espírito de grandeza, ele, quando atinge, consegue a sua eficácia, ele ajuda outras pessoas a atingirem a eficácia deles. Isso é grandeza para nós. A nossa visão é impactar o modo como as pessoas trabalham e atingem seus grandes propósitos. Então, meu propósito com vocês, nessa próxima 1 hora, é conversarmos sobre uma melhor maneira de vocês atingirem os seus grandes propósitos, né? Um pouquinho da Franklin Covey, são mais de 30 anos de experiência. No Brasil, nós estamos há 20 anos, escritórios em mais de 140 países. Isso é importante, mais de 180 milhões em pesquisa e desenvolvimento, milhões de livros vendidos em todo o mundo, os 7 hábitos, por exemplo, mais de 30 milhões de cópias. No Brasil, 2 milhões de cópias vendidos. Nós temos mais de 100 interações com clientes anualmente. No Brasil, temos já entregues mais de 100 turmas de MBA em liderança.
né? Vamos falar um pouquinho no final sobre isso. Estudo de pesquisas abrangentes, né, que a Franklin Covey desenvolve, e milhares de organizações utilizando o All Access Pass, que é um modelo mental para fazer com que os nossos clientes tenham maior eficácia, produtividade como organização. Vamos falar um pouquinho sobre isso no final. Mas vamos adiante, pessoal. A Franklin Covey é uma empresa especializada em melhoria de performance e nós ajudamos as organizações a alcançarem resultados que requerem mudanças de comportamento. E mais do que mais do que nunca, os 7 hábitos têm influenciado milhões de pessoas em todo o mundo. Foi reconhecido como o livro mais influente do século XX. Mais de 30 milhões de cópias e traduzido para 40 idiomas até o momento. O autor do livro, o Dr. Stephen R. Covey, no qual tive a oportunidade de interagir com ele durante quase 20 anos, ele esteve no Brasil 5 ou 6 vezes, eu estive com ele muitas outras vezes, inclusive antes de fazer um trabalho voluntário na África, eu estive de 2012 a 2015, eu estive na casa do Dr. Covey um pouco antes dele falecer, e quando eu já estava em Moçambique, recebi a notícia com muita tristeza, mas o legado que o Dr. Covey nos deixou foi impressionante. E ele gostava de ser reconhecido como professor de princípios, né? Ele ensinava princípios atemporais, né? Jim Collins, citando o Dr. Covey, especificamente os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, ele diz o seguinte: Covey criou um sistema operacional padrão de fácil uso, um Windows para eficácia pessoal. Imagine, pessoal, o que Jim Collins, que é um dos maiores pensadores do mundo hoje, diz que o Dr. Covey ele criou esse sistema padrão, um sistema operacional padrão de fácil uso para eficácia pessoal. E sobre isso que é o nosso tema hoje. O sistema operacional está aí na frente de vocês, através de um gráfico, né, mostrando justamente como ele funciona. Iniciando, pessoal, eu gostaria de apresentar para vocês um vídeo com a promessa dos 7 hábitos. E aí eu peço atenção que todos os nossos vídeos, para aproveitar a originalidade, eles são legendados e não dublados. Então eu peço a atenção de vocês na legenda e logo em seguida voltaremos, tá bem? Então vamos juntos assistir o vídeo. Habits are powerful forces in our lives. They determine our level of effectiveness or ineffectiveness. The purpose of the 7 Habits of Highly Effective People is to help you lead your life in a truly effective way. They represent a proven process of personal and interpersonal growth that can have both immediate and lasting impact. I'm asked fairly often, are the 7 habits of highly effective people as relevant today as when you first wrote about them? My answer, the greater the change, the more difficult the challenges, the more relevant the habits become. Why? Because they are based on principles of effectiveness that endure. As you learn about the 7 habits, I invite you to apply them
to the specific challenges and opportunities you are facing. Watch what happens. Your effectiveness will grow. Your influence will expand. Your relationships will improve. Muito bem. Aí no chat eu gostaria da ajuda de vocês para dizer quais são as principais promessas dos 7 hábitos. Vamos lá, pessoal. Preciso da interação de vocês. De acordo com o vídeo, quais são as principais promessas dos 7 hábitos? Vamos lá? Olha lá, já começamos a participação. Está lá, interdependência, melhorar os relacionamentos, disciplina, mudanças, equilíbrio na vida, autoconfiança, quebra de paradigmas, organização, objetivo. Olha lá, excelente. Foco, resultado, atitude, disciplina, propósito, expansão, autoconfiança, mudanças positivas, alta performance. Muito bem, pessoal. Obrigado pela participação. E eu gostaria de dizer, e já lançar aqui uma enquete para vocês. Vocês vão poder responder para mim o seguinte, está aí na tela de vocês, deve estar na tela de vocês. Qual o nível de conhecimento que você tem dos 7 hábitos? Então, se você já leu o livro, já ouviu falar, sou cliente da Franklin Covey, já participei de palestras, já participei de outros webinars. Se nunca ouviu falar ou somente ou apenas ouviu falar, né? Olha que interessante. Nós temos aí já um grupo bom participando, vocês aí na tela de vocês. Tem aí nós temos 558 participantes no momento do nosso webinar. Já temos 330 que votaram. Vamos chegar aqui aos 350 e terminamos a enquete. Vamos lá. E aí eu vou mostrar para vocês, só para termos uma ideia, o tipo de público que nós temos hoje aqui. E isso é excelente, porque assim, tem uma ideia do, opa, já passou os 350, já tem quase 400 aqui, vamos terminar o pool, vamos compartilhar os resultados. Agora vocês estão vendo os resultados, olha que interessante. Já leu o livro? 28%. Já ouviu falar? 51%. Sou cliente Franklin Covey, 5%, já participei de palestras, 12%, já participei de outros webinars, 5%. É excelente saber disso, pessoal, que nós temos aí 51% de pessoas que somente ouviu falar. E hoje vocês vão ter oportunidade de ouvir, ter aí uma visão geral dos 7 hábitos, ok? Para iniciar, eu gostaria de apenas mostrar aí o gráfico dos 7 hábitos. A ideia é você sair de um estágio de dependência para interdependência, lá em cima. Dependência é quando você depende de outra pessoa. Você faz isso, você faz aquilo, você me ajuda, você sabe onde é o banheiro, você sabe como entra no sistema. É a pessoa dependente o tempo todo, como se fosse uma criança, né? E muitos de nós já estamos com 20, 30, 40, 50 anos e ainda somos dependentes de outras pessoas. Às vezes dependentes dos nossos pais, dependentes do nosso chefe, dependentes do governo, do partido, dependentes de amigos, enfim. Nós temos que sair desse momento de dependência para independência. Os 3 primeiros hábitos nos ajudam nisso. A independência, que é o ponto aqui do meio, pessoal, é o seguinte, é onde você
consegue ter uma independência, isto é, eu consigo, eu faço, eu atinjo as minhas metas. Porém, o nível mais alto e o que todos nós devemos trabalhar é a interdependência. Isto é, nós fazemos, nós conquistamos, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua família, dentro da sua comunidade, da sua cidade. Então, o grande objetivo é sair daqui, passar por aqui e ir para a interdependência. E isso, pessoal, com os 7 hábitos, você trabalhando o hábito 1, 2 e 3, você conquista a sua vitória particular. E aí, atingindo a independência. O hábito 4, 5 e 6, a vitória pública. Tá? Então, observe que o hábito 1, 2 e 3 tem a ver com você. Seja proativo. Eu devo ser proativo. Começo com objetivo em mente. Focar primeiro o mais importante. Isso aí está se referindo a mim, para conquistar a vitória particular. E os 3 hábitos aqui é vitória pública. Pense ganha-ganha, interagindo com outras pessoas. Procure primeiro compreender para depois ser compreendido. Crie sinergia e, finalmente, afine o instrumento, que ele tem a ver com todos os outros hábitos. Então, esse é o sistema operacional no qual Jim Collins disse que é o sistema operacional da eficácia pessoal. Vamos lá? Muito bem. Para que os 7 hábitos possam impactar a sua vida, você tem que começar a enxergar de maneira diferente, ver de maneira diferente. E o ver, para nós, tem a ver com paradigma, a maneira que você enxerga o mundo ao seu redor. É como se fosse um mapa mental, né? É como se fosse um mapa mental. Então, a maneira que você vê, você faz. E a maneira que você faz, você obtém. Então, paradigma, a prática e os resultados. Tá bem? Então, tudo isso baseado em princípios. Existe uma frase bastante conhecida de todos vocês, alguns atribuem essa frase a Albert Einstein, mas ela diz o seguinte: é uma insanidade você fazer as mesmas coisas e obter resultados diferentes. Então, para fazer coisas diferentes, você tem que ter, para ter resultados diferentes, melhores, você tem que fazer coisas diferentes. E para fazer coisas diferentes, você tem que ver de maneira diferente. E tudo isso, como eu disse, baseado em princípios, né? E olha só, eu gosto de comparar sempre, eu dei o exemplo lá da minha filha no início, aquela historinha que eu contei, a maneira que ela enxergava as coisas, né, em relação a atravessar a rua, é como se fosse uma lente, pessoal, o óculos, né? Eu tenho o meu óculos aqui, vocês estão vendo um óculos aí, muitos de vocês usam lente ou usam óculos, e aí é a maneira que você enxerga o mundo ao seu redor. E o Dr. Covey diz o seguinte: se você deseja fazer pequenas mudanças, trabalhe o seu comportamento. Mas se você deseja fazer grandes mudanças, mudanças significativas, revolucionárias, trabalhe os seus paradigmas. Isto é, a maneira que você enxerga as pessoas, enxerga o mundo ao seu redor. Ok, pessoal, lembre-se que todos os 7 hábitos, eles são baseados em princípios. E como o Dr. Covey, ele mesmo se auto-intitula como professor de princípios atemporais, eles são atemporais. Eles, não importa se é antes da Covid ou depois da Covid, né? Eles são universais. Ele impacta as pessoas aqui, impacta lá na África, impacta na Europa, enfim, na Ásia. E eles são evidentes quando nós observamos, né? E atuam, quer nós aceitemos ou entendamos, ou quer não, né? Então, não importa, a lei da gravidade, se você não acreditar na lei da gravidade, ela vai continuar existindo. Então, todos os 7 hábitos são baseados em princípios,
tá bem? Então vamos entrar logo no hábito número 1, que é a base, uma das bases dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. O princípio por trás do hábito número 1 é responsabilidade, escolha, iniciativa e criatividade. Então são esses princípios que regem a proatividade. A responsabilidade é você tomar sobre si a sua responsabilidade. E aqui, pessoal, é o paradigma comum. É onde as pessoas normalmente, como as pessoas normalmente veem. Dizem o seguinte, a vida é assim mesmo e não há muito que eu possa fazer para mudá-la. Né? Quantas pessoas pensam assim? Aqui no Brasil, e eu tive a oportunidade de viver em Moçambique, na África, tive várias vezes em Angola, Zimbábue, África do Sul, e também pensam assim, esse paradigma de, eu nasci assim, vivi assim, é a síndrome da Gabriela, sabe? Eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Né? Então, muitos de nós pensamos que é dessa maneira. Agora, o paradigma altamente eficaz de uma pessoa proativa é: sou livre para escolher. E, em última análise, o responsável por minha felicidade. Então, os amigos aí de Moçambique, não é o partido que é responsável por sua felicidade. Aqui do Brasil, ou de Portugal, tem algumas pessoas de Portugal nos ouvindo também, não é os partidos políticos ou isso ou aquilo. Quem é o responsável? O meu pai, ou minha mãe, ou meu chefe. O responsável por sua felicidade é você mesmo, através das suas escolhas. Tá bem? Vamos adiante. Olha lá que interessante esse gráfico, pessoal. Quando nós temos um estímulo de um lado e uma resposta do outro, quando nós temos um comportamento reativo, é dessa maneira. Olha, as pessoas reativas permitem que influências externas, humores, sentimentos, circunstâncias, controlem as suas respostas. Então, se você passa, seu vizinho não cumprimentou você, você já fica nervoso porque ele não cumprimentou ou ele agiu mal. Você cumprimenta. Se ele não cumprimentou, desculpa, não tem problema. A vida continua. Você cumprimenta o próximo, ou se um colega de trabalho, enfim. Temos que agir de maneira proativa. O proativo ele age dessa maneira. Quando tem um estímulo desse lado aqui, a resposta do outro lado, né? Você tem um espaço, olha lá, você tem a liberdade de escolher. Então pense, pondere, aperta a tecla pause, sabe? A tecla pause fica aqui na minha testa. Olha lá, pessoal. Eu estou apertando a minha tecla pause. Pause, olha lá. Teclou aqui na testa. Respira, né? Porque as pessoas proativas, elas param e dão a si mesmas a liberdade de escolher suas respostas, com base em princípios dos resultados desejados. Então, este é o proativo. E a minha pergunta para vocês é: você é uma pessoa proativa ou não? Quando você é uma pessoa proativa? Eu gostaria de soltar aqui um vídeo para vocês e, em cima desse vídeo depois, eu gostaria de fazer uma pergunta que vocês possam pensar durante o vídeo, pessoal, e procurem anotar esse papo nosso aqui, porque quando nós anotamos, nós retemos muito mais informações. Mas vamos lá, vamos assistir esse vídeo com o Dr. Stephen Covey, Crie seu próprio clima. Vamos lá? Monday morning and it's raining. A gray, melancholy day. On a day like this, maybe we can be excused for feeling gray and melancholy ourselves. We get into a mood and the whole day seems to go badly. Don't you feel better when the weather outside is great? But what if you could carry your own weather within you? What about the social world we live in? Don't you feel better when you're treated better?
That's being reactive to what we could call the social weather, the social culture. When you carry your weather with you, you can choose to be consistent regardless of how people treat you. That's what it means to be proactive. Being reactive is the opposite of being proactive, not taking responsibility for our own life. You always see yourself as a victim of the weather, of your moods, of someone who has it in for you. Habit 1 is based on the principle that your life is the result of your own decisions, not your conditions, not what's happening around you. That's why Habit 1 is so foundational, so basic. Unless you practice Habit 1, you can never practice the other habits of highly effective people. Years ago, I was doing research in a library in Hawaii. While thumbing through a book, I came across an idea that changed my whole outlook. The author said something like this: between what happens to us, that is the stimulus, and our response is a space. In that space lies our power and our freedom to choose our response. And in those choices lie our growth and our happiness. This insight sunk deep into my heart. Even in the midst of challenging circumstances, we have this exhilarating power to choose how we will respond. For instance, the great Viktor Frankl, the Jewish Austrian psychiatrist imprisoned in the death camps of Nazi Germany during World War II, experienced unbelievable indignities and tortures. He was raised to believe that you are basically a product of your childhood. But while he was in the death camp, he began to observe some very interesting things. Different people reacted differently to the same circumstances. He himself experienced terrible things. Some of his own loved ones were killed. One day they stripped him, put him under lights, and performed experiments upon his body. At that lowest possible point, he discovered what he called the last human freedom, the power to choose your own response to any condition, to anything that happens to you. During his darkest moments, Frankl would visualize himself lecturing to his students in Austria following his release. He pictured himself teaching them about the very experiences he was having then. He came to believe that the most basic human capability of all is that between stimulus and response, man has the freedom to choose. Frankl later determined the thing that enabled survival in the death camps was not necessarily intelligence or survival skills, but a sense of purpose, a contribution yet to be made. This became the basis for his brilliant autobiography, Man's Search for Meaning. It's not what people do to us that hurts us. It's our chosen response to what they do that hurts us. As Gandhi put it, they cannot take away our self-respect if we do not give it to them. We must simply never build our emotional life around the weaknesses of other people. Otherwise, we give them permission to continue to mess up our lives. We give our future away. Several years ago, I was making a presentation on this subject of proactivity, and a woman stood up in the middle of my speech and started to give a speech on her own, spontaneously. She was filled with explosive learning and excitement. You could see in her eyes, her gestures, her body language. And then she sensed the inappropriateness of what she was doing. She sat back down. I could hardly wait until the break to talk to her. "What happened to you?" I asked. She shared her story. She said, "I'm the full-time nurse to an extremely miserable man. He doesn't even acknowledge me, let alone show me any form of appreciation." She went on to explain that this elderly man, entrusted to her care, was absolutely miserable and took his misery out on her.
She was becoming more and more depressed and hated the thought of going to work each day and facing this irritable man. All of the other nurses felt the same way. They talked even of his demise, wished for it, hoped for it while they were taking care of him. Then she said something to me. For you to stand up there and suggest that I am choosing to be miserable was almost too much. But then, listening to you, I suddenly realized that I do choose to be miserable. Before, I believed I didn't choose it. He made me. But then I realized how dependent I am. I'd given my power over myself to him and his miserable behavior. As I thought about what you were saying, she said, I realized I had the power to choose and felt like I had been let out of prison. That's why I stood up. I could not contain myself. I just can't tell you what that means. This feeling of freedom is almost overwhelming. We have the power and the freedom to choose, to create our own weather each day. As Fulton J. Sheen once said, each of us makes his own weather, determines the color of the skies in the emotional universe which he inhabits. Muito bem, pessoal. Olha, pense um pouquinho na profundidade das coisas que nós acabamos de ver e ouvir do Dr. Covey, a experiência de Frankl, esse psiquiatra austríaco, e também dessa enfermeira. E a minha pergunta para vocês é o seguinte: estamos vivendo hoje uma pandemia mundial e como estamos em relação à nossa proatividade, né? Estamos agindo como aquela enfermeira no início ou como aquela enfermeira no final, depois de começar a enxergar, mudar o paradigma dela, né? Criando o próprio clima, né? Criando o próprio clima. E eu gostaria de lançar aqui para vocês uma outra enquete. E a enquete é o seguinte, tá lá, olha, já deve estar na tela de vocês. Em quais situações onde a proatividade terá mais impacto em sua vida? Quais situações, né? Por favor, votem lá. Já estamos com 630 pessoas online e estão votando aí, já temos quase 100 votantes. Pois eu vou mostrar para vocês quais situações onde a proatividade terá mais impacto em sua vida, tá? Porque pensem na situação daquela enfermeira, pense na situação de Frankl, né? Que não foi nada fácil. Nós temos já, quando chegar a metade do grupo aqui, já passou a metade. Quem não votou ainda, eu vou dar mais 30 segundinhos para votar. E peço a ajuda de vocês. Vamos lá. Já estamos em 450 votantes. Ok, vou encerrar aqui a pesquisa e vou mostrar para vocês e vamos discutir 30 segundos sobre ela. Vamos lá? Agora. Vamos mostrar. Olha lá, pessoal. Em quais situações onde a proatividade terá mais impacto em sua vida? A primeira, quase 50%, foi quando você está sob pressão. Olha, lógico que você pode escolher outras coisas. A segunda aqui, com 37%, é quando você está frustrado. 36% quando você está com muitas coisas a fazer, né? Ou quando você está desanimado.
Então, só esses três juntos aí, pressão, frustrado, desanimado e muitas coisas para fazer, é a grande maioria, né? Exatamente. É muito fácil você ser proativo quando você está feliz, está relaxado, está equilibrado, né? Agora, quando você está sob pressão, muita coisa para fazer, aí sim que nós temos que mostrar que nossa tecla de pause, ela vai funcionar, né? Ela deve funcionar. Muito bem. E escolher de maneira proativa as coisas. Então, lembrar de Frankl, lembrar dessa enfermeira e várias outras situações que nós, quando tivermos pressão, nós podemos agir com equilíbrio e de maneira proativa. Vamos lá, então, para o hábito número 2. Comece com objetivo em mente. Comece com objetivo em mente é o princípio da visão, comprometimento, propósito, isto é, onde eu estarei. Se você está estudando, daqui 5 anos, que tipo de... Você vai fazer um mestrado, você está pensando em fazer o quê? Se você está trabalhando hoje, onde você estará daqui 5, 10 anos? Né? Que tipo de... Se você não é casado ainda, enfim, que tipo de família eu quero construir? Então, é visão, comprometimento, propósito. Tá? Esse é o hábito desses princípios. E o paradigma comum aqui é: eu não posso prever o que acontecerá com minha vida, assim vou para onde ela me levar. É assim que pensam as pessoas medíocres, eu diria o seguinte. Infelizmente, tem muita gente pensando assim. Né? Tem até uma música, né, no Brasil que é muito popular, que diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, esse é o paradigma do Zeca Pagodinho. Não é o paradigma de uma pessoa, olha lá, altamente eficaz, como cada um de vocês que estão hoje com a gente buscando, que é definir claramente minha visão e propósito de vida fará toda a diferença. Então, puxa vida, eu quero estar morando nesse lugar, eu quero ter uma casa, ou eu quero... Enfim, eu quero fazer um trabalho voluntário, ou eu quero estar contribuindo dessa ou daquela maneira, quero ter uma família, quero ter filhos, não quero ter filhos, quero ter isso, aquilo, enfim, um propósito, não importa qual deles. Tá? Quando você tem essa visão e trabalha para isso, faz toda a diferença. Hábito número 3. Foque primeiro o mais importante. Esse é o hábito, pessoal, do foco, da integridade, da visão, da disciplina. Né? Desculpa, a visão é o hábito 2. Integridade, disciplina e priorização. Tem uma música de Renato Russo que diz assim, que disciplina é liberdade. Né? Quando você é disciplinado, você tem muito mais liberdade de fazer as coisas que você mais gosta. E prioriza as coisas. Então, o hábito 1, você vai, tem a iniciativa, é proativo. O hábito 2, você ganha a visão, o propósito. E o hábito 3 é a execução. É onde você tem integridade de galgar os passos para alcançar o propósito que você se comprometeu lá no hábito 2. E tem disciplina para isso. E coloca em primeiro lugar as coisas que mais importam. Né? O paradigma comum é: dedica o tempo ao que é mais urgente. Né? Isso é que todo mundo faz. O WhatsApp, ele toca, você vai e atende. Alguém te interrompe e você imediatamente para. Então, o urgente é totalmente diferente do importante. Então, o paradigma altamente eficaz é: dedica o tempo às coisas que são mais importantes. Então, você tem que definir quais são os seus papéis mais importantes na vida e, dentro desses papéis, você define as coisas mais importantes a realizar neste papel. Papel de pai, de mãe, de irmão, de tio, de gestor, de gerente, de amigo, de trabalhador, de construtor,
de esportista, enfim, quaisquer que sejam seus papéis, você define, não mais do que 5 ou 6 papéis, porque cada um de nós temos vários papéis, mas e coloque em ordem quais são as coisas que mais importam para a sua vida. Muito bem, pessoal. Eu gostaria de passar agora para o hábito número 4, que é pense, ganha, ganha. O pense, ganha, ganha é o hábito que é o hábito da abundância, há o suficiente para todos. O paradigma comum é esse aí, que a quantidade é limitada. E quanto mais você conseguir, menos sobrará para mim. Então, se você for promovido, eu nunca serei. Se eu compartilhar conhecimento ou uma estratégia, eu vou estar em risco. Enfim, essa desconfiança o tempo todo das pessoas, das organizações, né? Isso faz com que você tenha uma mente de escassez, uma mente de abundância. O paradigma altamente eficaz é esse. Existe o bastante para todos e ainda sobra. E para trabalhar a questão do ganha-ganha, são 2 aspectos fundamentais que você tem que ter. Primeiro é coragem. Coragem de vontade, habilidade de expressar seus pensamentos e sentimentos dentro do trabalho, dentro da sua família, né? Com o seu cônjuge, com o seu namorado, namorada, com o seu amigo, dizer, olha, eu estou sentindo assim. Porém, ao mesmo tempo e com o mesmo equilíbrio, você tem que ter consideração, vontade e habilidade de procurar conhecer e ouvir com respeito os pensamentos e sentimentos de outras pessoas. E isso te dá o equilíbrio para um relacionamento ganha-ganha. Então, pessoal, esse é uma das coisas mais poderosas em relação ao ganha-ganha. Assim como você quer ganhar, pense bem, as outras pessoas também querem ganhar. Então, no relacionamento ganha-ganha, ele é duradouro, ele é regido por confiança e nos traz paz e felicidade. Olha o que o Dr. Covey nos ensina. Pensar ganha-ganha é usar o coração e a mente na busca constante do benefício mútuo, em todas as interações humanas. O ganha-ganha baseia-se no paradigma de que o sol nasceu para todos, que o sucesso de uma pessoa não é alcançado à custa do fracasso de outra pessoa. Então tá lá essa situação para você, essa citação para vocês guardarem na mente e no seu coração. Vamos lá, hábito número 5. Esse é um dos mais desafiadores para mim. Procure primeiro compreender para depois ser compreendido, né? Eu costumo dizer que muitas vezes nós dizemos nós temos 2 olhos, né? Ou melhor, uma boca e 2 ouvidos. Mas eu vou além, nós temos 2 olhos, 2 orifícios no nariz, né? Uma boca e 2 ouvidos. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que observar mais, temos que ouvir mais, sentir mais e falar menos. O princípio por trás é respeito, compreensão mútua, empatia. Todos vocês sabem que é empatia. Você se colocar no lugar de outra pessoa, coragem, consideração também são os princípios que regem o primeiro procure compreender para depois ser compreendido, né? Nós todos fomos ensinados durante anos pelos nossos pais a andar, a falar, né? Pelos nossos professores a ler, a escrever. Mas quantos de vocês foram ensinados a ouvir? Muito poucos. Se eu pedir para vocês me responderem quantos tiveram já uma aula formal, olha, hoje iremos falar como iremos ouvir. Pouquíssimos de nós, provavelmente nenhum de nós. Então, aprendemos a falar, a andar, a escrever, a ler, mas não sabemos ouvir. Para isso, nós temos que buscar o paradigma
entender o paradigma de uma pessoa eficaz. O paradigma comum é essa aqui. Preciso ter certeza que as outras pessoas entendem meu ponto de vista. Agora, o paradigma altamente eficaz é minha capacidade de influenciar as pessoas aumenta quando, primeiramente, procuro entendê-las de fato. Então, vamos procurar entender as pessoas de fato, com empatia, né? Com o coração, e não somente entrando no ouvido e saindo do outro e ficar com aquela cara de paisagem. Ah, é mesmo? Puxa vida, e não vendo a hora dele parar de falar para você tentar argumentar. Então, esse é o objetivo do hábito número 5. O hábito número 6 é criar sinergia. 1 mais 1, pessoal, é muito mais do que 2. Pode ser muito mais do que 2. Pode ser 5, 10, 15, 20. Né? O princípio do hábito 6, criar sinergia, é criatividade, cooperação, diversidade e humildade. Né? Então, nós temos que entender que as pessoas são diferentes, têm opiniões diferentes. Nas famílias, as pessoas pensam de maneira diferente. Né? E não é que um está certo, o outro está errado. Nós, de maneira sinérgica, podemos ter resultados muito mais eficazes. Nas organizações, com o brainstorming, né? ou tempestade de ideias, né? Como é dito no mundo corporativo, ou lá no interior de São Paulo diz toró de parpite, né? Quando você tem várias pessoas dando palpites e chegando numa terceira alternativa. Não é a minha posição, não é a sua posição, mas uma posição superior, maior. Né? E o paradigma comum é esse o seguinte: vamos dar um jeitinho. Aqui no Brasil usa-se muito jeitinho. Vamos chegar ao meio termo. Isto não é sinergia. O paradigma altamente eficaz é: vamos pensar em uma solução melhor do que a que você e eu temos em mente. Uma terceira alternativa. E o Dr. Covey, ele completa dizendo: se 2 pessoas têm a mesma opinião, uma delas é desnecessária. Então, não é porque as pessoas concordam com você que você está saindo muito bem. Não é isso. Deve ter alguma coisa errada. Se as pessoas sempre concordam com você, algumas delas não são necessárias na sua organização. Então, a sinergia, ela traz resultados muito superiores. Finalmente, pessoal, o 7º hábito, que é afine o instrumento. Afine o instrumento. Eu acho que muitos de vocês, nós estamos aí na sala com 641 pessoas, com certeza alguns de vocês devem conhecer ou devem tocar violão, conhecer alguém que toca, ou a maioria de vocês conhece alguém que toca, ou vocês mesmos tocam violão. Antes de começar a tocar o violão, você tem que afinar o instrumento, né? Afinar o violão, senão o tom sai fora de ritmo, a música não fica boa e, enfim, não dá nada certo. O afinar o instrumento, nesse caso, né, dos 7 hábitos, que ele envolve todos os outros hábitos. Olha lá, pessoal. O hábito 7 envolve todos os outros hábitos. O princípio por trás é renovação, melhoria contínua e equilíbrio. Renovação. Todos nós temos que estar nos renovando constantemente. Sermos pessoas melhores constantemente. E equilíbrio. Então, conhecimento. Isso que vocês estão fazendo agora aqui é justamente isso, se renovando, buscando a melhoria contínua. Né? Equilíbrio. Vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas escolheram estar aqui agora, se renovando, melhorando, tentando o equilíbrio. Né? E isso é muito importante, porque o equilíbrio aí, pessoal, nós conseguimos em 4 áreas. 4 áreas. Corpo, coração, mente
e espírito. Quando se fala em corpo, nós estamos falando o seguinte, estamos falando na sua energia. Então, como é que você consegue manter a energia? Através de exercícios, uma boa alimentação, descanso, gerenciamento de estresse, né? Meditação. Né? Tudo isso ajuda o seu corpo. E tudo que vocês já sabem. Né? Não preciso dizer, mas que possa ter a sua energia renovada constantemente. O coração são justamente o que nós dizemos aqui, os depósitos consistentes na conta bancária emocional de relacionamentos importantes. O que é isso? Você constantemente se sociabilizar com a sua família, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, com seus amigos em geral, né? Depositando confiança, desenvolvendo os relacionamentos sociais. Como eu disse no início, nós vivemos numa sociedade, né? E aí nós podemos desenvolver esse relacionamento e é uma necessidade do ser humano se sociabilizar. O terceiro, mente. Então, como nós podemos desenvolver nossa mente? Fazendo, estudando, buscando novos desafios. Se você não terminou ainda o segundo grau, termine o segundo grau, faça uma faculdade. Se você já terminou a faculdade, busque um mestrado, busque novos cursos, se certifique. Hoje nós estamos buscando cada vez mais, o mundo está sedento, está necessitando de pessoas que possam ter cada vez mais contato com tecnologia e possam estar prontas para isso. Então, se certifiquem em várias áreas que possam te colocar numa situação melhor em termos de trabalho. Então, a renovação contínua mental. E, finalmente, o espírito, e não menos importante o espírito. Isto é, serviço, esclarecimento de valores, literatura inspiradora, meditação, natureza. Então, essas 4 áreas nós temos que trabalhar para renovar constantemente as nossas, o nosso ser. Né? Então, esses são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Eu gostaria de, talvez você possa pensar, mas puxa vida, o que isso tem a ver comigo, com a minha empresa? Eu gostaria de passar um vídeo para vocês, pessoal, de um case da Franklin Covey com a Western Digital. Quem não conhece a Western Digital, ou WD, é aqueles discos rígidos, ou lá na África se fala disco duro, né? Que é o hard drive em inglês, onde você armazena os dados no seu computador e tal. É a maior empresa de discos rígidos do mundo e que é um grande cliente da Franklin Covey. Eu gostaria de convidá-los a ver como os 7 hábitos ajudou a Western Digital a sair de uma grande crise. Vamos lá? Western Digital is one of the largest hard disk drive manufacturers in the world. We are known for quality and cost, and we continue to maintain leadership in that area. The Western Digital Thailand community is like a big family. เรามีการเทรนพนักงาน 2,551 ท่านในเรื่อง 7 Habits โดยตรงจาก Internal Instructorเราสร้างภาษาที่เป็นภาษาสากลใน Western Digital เป็น Common Language ผมว่าวัฒนธรรมขององค์กรมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่า 7 Habits จะสามารถเป็นสิ่งที่มาเติมทำให้ WD ก้าวไปสู่ความสำเร็จ
พอถึงวันที่ 15 ตุลาคมซึ่งเป็นวันที่เราไม่เคยลืมเลือนน้ำก็เข้ามาสู่ตึกเราท่วมตึกเราสูงประมาณ 2 เมตรThe hard disk drive operation depends heavily on the cleanliness of what's inside the drive because any little particle or any foreign substance in the drive could cause the drive to crash. This is going to take us years to get recovery. That was our first thought. ใน 38,000 คนของคน WD ได้รับผลกระทบทั้งหมดที่พักตัวเองถูกน้ำท่วมไม่สามารถติดต่อกับบุคคลภายนอก Over 40% of the hard disk drive supply chain was in Thailand at the time, and the whole world was impacted by this. คนรวมถึงดิฉันเองด้วยก็มีความรู้สึกไม่มั่นคงนะคะในตอนแรกๆนะคะเราไม่แน่ใจว่าบริษัทน้ำท่วมหมดแล้วเราจะมีงานทำอีกหรือเปล่า We saw the neighboring factories that were idle and not doing anything. เห็นบางคนเลือกที่จะไม่ทำอะไรแล้วรอBeginning with the end in mind made everything crystal clear. That sense of purpose really inspired people to act. So one of the first decisions that the company made was to continue to employ people and to continue to pay people during the period of the flood. Habit ตัวที่ 1 สอนให้เราสามารถทำอะไรได้อีกหลายสิ่งทั้งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ Most of our slider fab equipments are heavy-duty equipment. They weigh in excess of 10 tons. You have to unbolt them from the floor. And we had to use Navy divers just for that purpose. ผู้บริหารรวมถึงพนักงานนะคะได้นำthink win-win เหมียวนะคะมองเห็นแล้วรู้สึกว่าดีใจและภูมิใจกับการที่ผู้บริหารทุกๆฝ่ายได้มาร่วมช่วยกัน The 38,000 employees also care about their organization. Some of them even left their home being flooded and come to the factories. ได้กินนอนอยู่ที่บริษัทในชั้น 4 อยู่ที่บริษัทนะครับ30 วันทุกตัวเนี่ยทางพนักงานของบริษัท Western Digital เราได้ซึมซับเข้าไปในสายเลือดเราทำทุกๆอย่างทุกๆวันให้ดีที่สุดแล้วด้วยพลังของคนสามารถนำพาบริษัทกลับมาได้ It was remarkable from my perspective in that we did it much more quickly than anybody thought we could. There are many companies who weren't able to make it through. There's only 3 companies left now that can make hard disk drives.ทุกคนมี7 habit อยู่ในสายเลือดอยู่ในสัญชาตญาณทุกอย่างจะทำงานซิงโครไนซ์กันประสานกันเป็นทีมเวิร์กแล้วก็ทำให้งานนั้นบรรลุผลสำเร็จไปได้ด้วยดีดิฉันเชื่อมั่น Ok, pessoal, nenhuma organização instalada nos 7 parques industriais inundados conseguiu sequer se aproximar da rapidez com que a equipe da Thailand, Western Digital, se recuperou. Eu estive na Tailândia logo em seguida,
visitando os nossos colegas lá e vi isso acontecer, e realmente o impacto dos 7 hábitos depois de uma crise é realmente bastante forte. E eu convido cada um de vocês a justamente buscarem ter esse impacto não apenas dentro nas suas vidas especificamente, mas especialmente dentro das suas organizações. Quero dizer, Dr. Covey, ele nos ensina o seguinte, que nenhum investimento é mais poderoso do que o investimento em nossa própria pessoa. Somos o único instrumento que dispomos para viver e contribuir. Muito bem, pessoal. Estamos finalizando o nosso webinar. Eu gostaria de apenas dizer o seguinte, esses assuntos que nós comentamos hoje aqui, em 1 hora aproximadamente, é apenas um flash do potencial desses assuntos, desse assunto transformador. Gostaria de convidar vocês a se informarem um pouco mais. As próximas turmas online dos 7 hábitos, no dia 17, 18 e 19 de junho de 2020. As mais informações no info, franklincovey.com.br. Também aqueles que estão interessados em buscar um MBA que realmente possa impactar a sua vida pessoal e profissional, um MBA nas áreas de liderança especialmente, as matrículas já estão abertas, mais informações no nosso site, franklincovey.com.br. E também em Moçambique, nós temos na África um escritório, e mais informações nesse site que vocês, ou melhor, neste e-mail que vocês veem, info.franklincovey.co.mz. Lembrando que aqui no chat, pessoal, tem aí algumas informações que nós vamos colocar agora. Peço para o Júnior e também para o Sandro colocarem alguns links aí da FC Brasil, e também o Diniz de Moçambique. Fique à vontade de colocar o link aí para um vídeo. Está lá o vídeo do link da Franklin Covey, falando um pouco do vídeo, né, do MBA, e também outros links. Muito bem, pessoal. Um grande abraço para vocês. Foi um prazer estar com vocês, e muito em breve farei um outro webinar sobre temas relacionados aos 7 hábitos, e conto com a presença de todos. Um grande abraço e tenham todos um abençoado fim de semana. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.